Olá, bem-vindo ao canal Ouvindo a Voz de Deus. Hoje estudaremos o tema A Beleza da Criação. Só que antes, a gente vai fazer uma oração para que o Espírito Santo se faça presente e tudo venha dar certo de acordo com a vontade de Deus. O Fernando vai dirigir uma prece de oração. Acompanhe a gente aí. Olha, Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Pai, pela vida, pelo dia. Que o Senhor Deus esteja sempre nos abençoando e nos acompanhando, Pai, na Tua missão, Senhor Deus. Sim, Pai. Que a Tua palavra, Senhor Deus, nesse instante será aberta, Pai, para nós compreender um pouco de Ti, Senhor Deus. O Seu desejo para cada um de nós, Senhor Deus. Abençoe cada família aí, Senhor Deus. Também essas famílias, Pai, que está assistindo. Que o Senhor também venha abençoar cada uma delas, Senhor Deus. Perdoa nossos pecados, que eu te peço e agradeço. No Senhor Jesus. Amém. Então, o tema de hoje é a beleza da criação. A beleza da criação. Tem, assim, para vocês, né? Então vai explicar um pouco, né, de que maneira foi criado o mundo. Né? Como é que era o mundo antes de ser criado. Então, como era a Terra antes de ser criada. A gente vai ver a resposta dentro da Bíblia. E a resposta a gente vai encontrar no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, como o irmão leu, né? Vemos que a terra ela não existia absolutamente nada. Era sem forma e vazia, né? Mas tem uma coisa bem interessante, né? Que o irmão leu aqui, e aqui fala assim: o Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? Aí vem, mas será que já existia água? Existia água? A Bíblia fala assim: o mundo, né, ele era sem forma e vazia. A terra era sem forma e vazia. O Espírito Santo pairava sobre as águas. Se já que era sem forma e vazia, né, creio eu na Bíblia, nada tinha vida, né, nada tinha vida. Tinha água, mas a água ainda ela não tinha vida. Então só foi passar a existir tudo depois que Deus ele fez todas as coisas, o céu, a terra e tudo o que há. Sim, mas a gente vai ver o passo a passo como foi concluído até chegar ao ponto que está hoje a terra, né? Uhum. Só não existiu o quê? O pecado. Aí não existia pecado. Quando Deus foi formulou a terra, não tinha vidas, e aí foi seguindo na chamada, nos 6 dias, cada dia foi dando continuidade na criação. E a gente vai dar continuidade aqui nos seguintes textos a seguir. O que Deus ele fez em cada dia. Vamos continuar. Aqui você pergunta, a Bíblia responde. Então vai mais uma pergunta aí para a Bíblia. Como foi formado o universo? Então foi formado o universo. Uma pergunta muito interessante. Como foi formado o universo? Porque muita gente tem a ideia que o universo ele foi formado aí por uma volta aí pelo acontecimento de um Big Bang, uma explosão, né? Mas o que é que a Bíblia realmente fala sobre o universo? Isso não é resposta minha, mas sim da palavra de Deus. A gente vai ver a resposta para essa pergunta no livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Capítulo 11, o verso é o verso 3. 11, verso 3. Leiamos aqui. E você pode estar anotando aí no
seu caderno, você que está acompanhando esse canal, você pode estar anotando aí o que a gente for lendo aqui na Bíblia, você pode tirar por suas conclusões, e a gente não está falando por nós mesmos, mas a Bíblia que está dando a resposta aqui. Hebreus 11, e o verso 3 fala o seguinte: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. E para completar, tem outro livro também que dá uma didática melhor para a gente compreender, que é Salmos 33, verso do 6 ao 9. Salmos, você pode também anotar aí o livro de Salmos, capítulo 33, 33 e o verso 6 ao 9. E dá pra gente ter mais uma compreensão do que Deus... A pergunta que o Fernando fez repete a pergunta para nós aí, Fernando. Como foi formado o universo? É isso. A gente leu Hebreus 11, verso 3. Agora a gente vai ler Salmos 33, do verso 6 ao 9. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca os exércitos dele. Ele junta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema o Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Essa é a resposta para essa pergunta. Como foi? Então, né, uma coisa bastante interessante, né, que a Bíblia nos relata, né, que é pela fé, né? Pela fé nós cremos que quem criou o mundo, né, o universo, foi Deus, né? E tudo passou a ter existência depois que Deus ordenou. Deus pediu para falar que haja a terra, e a terra se fez. Sim. Haja luz, e houve luz. Então, nós vemos que como a palavra de Deus, né, ela tem poder, né? Sim. Porque por simples gesto, por simples palavra de Deus, ordenância, tudo foi sendo criado, e ali o universo foi passando a ter a sua forma, né, vida. E aí Deus foi criando todas as coisas. Conforme a sua vontade, ele foi criando, né? E o que nós vemos hoje aí, né, a beleza, né, da natureza. Sim, né? mesmo depois que o pecado entrou no mundo, a beleza da criação ela continua exuberante. Por mais que o homem possa destruir a natureza, mas a gente observa que houve um ser que criou toda a natureza pela beleza. Você observa as aranhas, como ela tece a sua teia de aranha ali, e o quanto ela é firme, ela pode segurar um inseto maior do que a própria aranha. Dependendo da ave, a teia de aranha pode segurar ela. A ave não vai embora, fica presa. Então dá para você. Isso é só um dos exemplos que a gente observa, né? Como houve um arquiteto que arquitetou todos os pontozinhos de cada ser criado por esse Criador. E aqui é o ponto-chave para tudo isso. Pela fé entendemos que o universo foi formado dessa forma, pela palavra de Deus. Deus falou, conforme ele falava, ia surgindo as coisas. Haja luz. Houve luz no local que só era trevas. No primeiro verso que a gente leu, a terra era sem forma e o que? Vazia. E era o que? Trevas. Só havia o que? Trevas. E ali Deus foi criando, ele foi falando e foi surgindo. E dessa forma a gente crê, de acordo está escrito aqui em Hebreus 11, verso 3, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio o quê? A existir das coisas que não
aparece. E a coisa interessante, né, que Deus ia fazendo as coisas, e aí a Bíblia fala assim que Deus falava, né? E viu Deus que era bom. Sempre no final de cada coisa que ele criou, e viu Deus que isso era bom. Só que a gente vai chegar num ponto mais interessante da beleza da criação. Nós sabemos que quem criou a natureza, o universo, foi Deus. Mas, além de Deus, quem teve essa participação nessa beleza aí da criação do mundo? Interessante, né? A pergunta. É uma pergunta isso aí? É uma pergunta. Além de Deus, quem participou do ato da criação? Foi interessante, né? A gente vai voltar aqui no livro de Gênesis para ver aqui o livro de Gênesis, capítulo 1. Além de Deus, quem participou da criação? Da criação. Interessante. Será quem mais participou? Será que só foi Deus que participou ou teve mais alguém que participou da criação? Vamos ler os textos aqui. Você pode anotar aí mais um texto. É Gênesis capítulo 1, verso 1 também. No princípio criou Deus os céus e a terra. Se quiser dar continuidade, aí a gente vai para o mesmo texto que a gente leu no princípio. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Tem mais um texto que a gente pode ler. É 2 João, Epístola de João, João, Evangelho de João, capítulo 1, verso do 1 ao 3. Evangelho de João, aqui depois de Evangelho de João, capítulo 1. Lá você pode anotar mais um texto aí para você acompanhar. Evangelho de João, cadê? É isso. João, achei. João, capítulo 1 ao 3. Vamos ler? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Dá para falar. É uma coisa interessante, né? Que aí nós acabamos de ver, de perceber que o mundo, né, teve mais de uma participação, né? Teve a participação aí, como a Bíblia relata, segundo a Bíblia, da Trindade, né? Porque no começo foi aqui, criou Deus o universo, né? Sim. O mundo, né, era ali sem forma e vazia. O Espírito Santo pairava sobre as águas. Então quer dizer que já tinha ali, só a Bíblia já apresenta dois seres, né? Deus Pai e Deus Filho. João, como nós vemos aí, apresenta mais um ser santo, que é quem? Que é Cristo Jesus, né? Criador também, que aí fala assim que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Sim. Né? Então eu quero o Verbo, né, que está se referindo aqui de Jesus, o próprio Cristo, que ele se fez carne, se fez homem, né, e habitou entre nós. Então nós vemos que no ato aqui da criação do mundo, né, teve a participação de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Isso. Que a criação não foi criada aí pelo Big Bang, uma explosão, mas sim pela mão do próprio Deus, né? Que aí tudo passou a existir e a ter forma, né? E nessa fé nós acreditamos e nós seguimos, né? Confiante que tudo isso aqui foi feito pela mão de Deus e o único. Presta um pouquinho. O verbo é a palavra. Jesus Cristo é a mesma palavra. Ou seja, ele é a palavra e ele virou carne. Ele se fez carne. E ali vai de Dá uma pegadinha lá no irmão lá. Aqui tem mais um participante, né? O irmão Valdemar. Valdemar como na água ali.
Patrocínio. É isso aí, irmão, que o verbo, ele, né, ele se fez carne e habitou entre nós, né? Por quê? Porque Jesus ali, ele era Deus, né, santo, era santo. Na verdade, ele largou seu trono no céu para vir morrer por mim e por você. E para a gente não ficar só usando um texto ou outro, tem mais um texto aqui que a gente vai ler aqui, que dá para entender mais a questão que tinha mais de um ser na participação da criação. Quer ver? Gênesis, o capítulo 1 e o verso é o 26, que fala o seguinte: também disse Deus, façamos. Façamos, a gente já entende que está no plural. Se está no plural, é mais de um. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É plural também. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Aí continua o verso 27. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, com essa palavrinha façamos, a gente compreende que tinha mais de um indivíduo participando na criação, ou seja, Tem um ser ali. No capítulo 1, verso 1, fala o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Mais um dos seres que estava participando na criação. Aí no Evangelho de João, capítulo 1, fala do verbo que habitou entre nós. Então, se fez. Não se faria. De qualquer forma, Cristo é o personagem central de toda a Bíblia. Não tem nem como a gente fugir disso. Ele é o personagem central da Bíblia. Entendeu? É o nosso Salvador. Sim, se Cristo não morre por nós na cruz, nós não teria como se salvar. Sim. Então, Cristo é o personagem central. Foi a maneira que... Deus, né, a gente vemos que, como o irmão Tom ali leu, ele criou ali o homem, né, até na participação da criação do homem, né, que ali ele fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, né, teve a participação ali da Trindade conjunto. Isso. Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Espírito Santo. Agora, irmão Tom, é uma pergunta, né? Porque Deus criou ali o homem, né? Mas a Bíblia ali, ela refere ali que Deus ali deu um presente para ele, né? Sim. Né? Que presente o primeiro casal recebeu de Deus? Eita, receberam um presente, foi? Rapaz, vamos lá, né? Vamos ver o que a Bíblia nos fala sobre esse presente aqui. A gente vai ler onde? Gênesis, capítulo 2. Vamos lá ver o que presente a Bíblia menciona aqui nesse presente que Deus deu para o homem. O 2, o verso é o 8 ao 15. A gente não precisa ler tudo isso não, né? Eu acho que mostrou aqui. Capítulo 2 de Gênesis, a gente vai ler do 8 ao 15. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores, agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chamava-se Pison, é o que rodeia a terra de Ávila, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom também, se encontra lá
o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é o Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Então a resposta para essa pergunta aí é Deus criou o homem e ali plantou um jardim no Éden e presenteou o homem com esse jardim. E o interessante nesse jardim, Deus também pôs ali umas espécies de árvore. Tinha a árvore da vida e tinha aquela árvore lá que foi a que levou o homem a cair, a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que o mais interessante disso o homem já era imortal. Até o momento que Deus criou ele ali, ele não morria. Ou seja, se ele não morria, logo ele é o quê? Imortal. Só que já existia um ser que tinha se rebelado contra Deus, e Deus tinha feito o quê? Expulsado ele do céu, e ele veio parar aqui na terra. E ali na terra existia o casal, Adão e Eva. E Deus já tinha falado para esse casal que eles não poderiam comer dessa fruta, desse fruto lá que era o fruto do conhecimento do bem e do mal. É o que narra a Bíblia aqui. Só que, infelizmente, vieram a desobedecer, caíram na tentação. Esse texto aí, né, que tá falando, ele é muito interessante. Na hora que Deus ali, ele pega Adão ali e coloca, né, no jardim, faz aquele jardim e dá de presente para ele, né, e tem aquela planta lá que diz para ele não comer, né, porque se ele comer, certamente ele morrerás, né. Aí o inimigo, Satanás, né, ele querendo ver a queda do homem, e ele até hoje, né, nós sabemos que ele não se agrada com as coisas de Deus, né? Então sempre ele procura um meio de derrubar aquilo que Deus fez. Ele ali vai ali até a mulher e pede, né, que a mulher coma. Por que você não pode comer desse fruto? Ali a mulher fala assim: não, porque o Senhor nos ordenou, né? Porque o Senhor nos ordenou a não comer, porque se nós comer, a gente certamente pode morrer. Aí ele vai lá e já diz, né? Não, certamente vocês não vão morrer. Você pode comer, vocês vão ser conhecedores do bem. A palavra do inimigo sagaz não, vocês não morrerão. Pelo contrário, vocês serão o quê? Conhecedores do bem e do mal. Né? Isso foi o argumento da serpente. Satanás usou uma serpente para enganar Eva. E com essas palavras, Deus tinha dado uma ordem. Vocês não podem comer dessa árvore, porque o dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Aí vem um ser que até o momento não falava. Não falava. Mas a coisa bem interessante é, olha só. Ali a Bíblia diz assim, ele falou: vocês serão conhecedores do bem e do mal. Quem é que Eva conhecia mais Adão? Só Deus. Deus era o quê? Bem. Aí agora ele vem e fala assim: vocês também vão conhecer o mal. Que ele estava se referindo a ele já. Na hora que ele diz: você vai ser conhecedor do bem, né, que ele já conhecia. Aí está se dizendo assim: você já conhece o bem, né? Agora, se vocês comerem aqui agora, você vai conhecer também o outro lado, o mal, que é ele. Você vai passar a conhecer quem é o verdadeiro Satanás, né? E aí ela come, né, aquele fruto, deixa-se ser enganado por ele, e ele come, e aí ele passa a conhecer mesmo a toda a maldade, né? O homem passa a conhecer a toda a maldade que existe na terra. Né? Começa ali, e aí Satanás ele começa ali se rebelar, né? Contra Deus. Na verdade já estava rebelado, já tinha se rebelado, né? E uma coisa mais interessante, o tema é a beleza da criação. Até aquele momento a beleza era perfeita. Depois que eles comem do fruto, aquela beleza
que era perfeita, Já estragou tudo. já não é mais tão perfeita. A partir daquele momento ali que ele come, passa-se alguns, pode-se dizer alguns segundos, a folha das árvores começa a cair, coisa que ele não tinha, até então tinha visto cair. É igual a gente, digamos, uma árvore das folhas toda verdinha. Você passa hoje à tarde, aquela árvore toda verdinha, aí à noite vem formiga e corta aquelas folhas. De manhã cedo, quando você passa, que chega e bate aquela pedaceira de folha lá pra cima, tá um estrago. Acabou com tudo, com o beleza da árvore. Mesmo assim foi o pecado, a desobediência. Sim. Assim, para concluir, né? Só pra gente concluir, só mais um texto que a gente vai ler. Qual é a pergunta aí, Fernando? O que a gente ia perguntar era isso aí, como a gente já acabou entrando aqui até no assunto dele mesmo, né? Que ordem, né, que Deus deu para aquele casal lá que colocou lá eles Sim, no a gente jardim. já entrou nessa parte. Né? Então, para concluir assim, né, a gente sabemos ali que antes do pecado ali tudo era perfeito. Até o homem era perfeito. O homem era perfeito. Depois da entrada do pecado, o semblante do homem caiu. Sim. Né? Começou a mudar logo. Né? As coisas começaram a mudar tudo. Né? Até a rosa começaram a murchar e dá até espinho. Entendeu? Que não tinha. Né? Ali na hora que havia ali, ao momento ali, Adão não sabia, não conhecia, não via nem sangue. Depois do pecado ele viu o sangue e começou ali a se chocar com aquilo. Sim. Com muitas coisas que ele não conhecia, né, que ele não sabia que existia, ele começou a passar a saber, ele começou a ficar chocado. Isso, só que há uma coisa interessante também nisso aí. Mesmo com essas consequências depois que eles comem a fruta, vem as consequências, que como é que fala? O salário do pecado é a morte, certo? O salário do pecado é a morte. Só que assim que eles pecam lá, que eles desobedecem a Deus, comendo um fruto, Adão mais Eva, aí há uma luz no fundo. Usar essas palavras aqui. Há uma luz no fim do túnel. Deus elaborou um plano de salvação. Que plano é esse? Ele iria enviar seu filho, ou seja, ele iria enviar Cristo para morrer por você